Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 194, nós vamos dar sequência a Gênesis, capítulo 6, né, uranografia geral, a questão é de número 13, então, nós vamos dar sequência. Se nos familiarizarmos com a ideia de que o tempo não é mais do que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, que nós sabemos que tudo é transitório, né? Ao passo que a eternidade, olha só, ao passo que a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, insuscetível de qualquer medida do ponto de vista da duração, compreenderemos que para ela não há começo nem fim. Ai, mas eu acho uma delícia quando eu encontro um doido mais doido que eu. Porque Galileu aqui, ele está mostrando ser milhões de vezes mais louco que eu. Luiz, mas como que você diz isso a respeito de Galileu? Olha, mas é verdade. Eu penso dessa forma aqui. Só que se eu abro a boca, pronto. Como se diz aqui na terra, o pau cai a folha. Pancada para tudo quanto é lado nas minhas costas. Mas eu quero ver Galileu, alguém ir contra o que Galileu aqui acabou de dizer. O que ele, né, descreveu aqui na Gênese. Porque essa matéria aqui é uma matéria de Galileu, né? Então, olha só para você ver. Ao passo que a eternidade, o infinito é essencialmente uma só. Como se diz assim, pode-se resumir esse una numa só, no presente. Pode-se resumir como se fosse o presente exclusivo, apenas. Imóvel e permanente. Imóvel. Nós temos que entender que, olha só para você ver a loucura que vem agora. Nós temos que entender que todos os corpos, todos os elementos existentes no universo encontram-se em movimentos. Isso é óbvio. Isso são leis, isso é lei divina. Todos os elementos, todos os corpos, né? Falando a respeito de todos os corpos, inclui também, é lógico, todas as matérias, as conhecidas e as desconhecidas, enfim, englobando todos os elementos existentes nos universos, em todas as dimensões, em todos os universos, encontram-se em movimentos. Mas é preciso entender
que esse movimento ele encontra-se à parte do universo. Vamos pensar da seguinte forma, só para você entender. Pense numa bola. Pois bem, arrume um jeito de você colocar lá dentro dessa bola algumas esferazinhas, outras bolinhas pequenas. Coloque dentro de uma bola aproximadamente umas 15 bolinhas pequenininhas. Lá dentro, você mexe para lá para cá com essa bola grande. Então lá dentro aquelas esferazinhas elas se movimentam. A única diferença é que o universo ele não precisa se movimentar, uma vez que os elementos do universo encontram-se em movimento. É a parte. Olha só para você ver. Ao passo que a eternidade é essencialmente una. O universo, né? A eternidade, o infinito, é uno. Imóvel quer dizer, esse infinito, além de ser imóvel, é permanente, insuscetível de qualquer medida. Insuscetível de qualquer medida. Nós temos que entender que é lógico, devido ao nível evolutivo nosso aqui na Terra, as ciências aqui, né, no mundo de provas e expiações, depois no mundo de regeneração, faz parte do nosso processo evolutivo. No nosso ciclo evolutivo, isso é natural. Onde as ciências dessa forma procedem. Principalmente a respeito das medidas do tempo. Então eles medem a distância. Então você observa que quase sempre as medidas elas partem da Terra, da NASA, do telescópio, até determinado planeta. Então essas são as medidas. Mas devido ao nosso nível evolutivo, faz parte também da nossa evolução. Não estamos aqui querendo dizer que isso está errado. Não está errado. Porque nós necessitamos disso para evoluir. Mas quando nós evoluirmos, nós vamos perceber que isso deixa de ter importância. Tem importância enquanto aqui nesse nível nos encontramos. Agora, o mais interessante, se nós não obedecermos essas matérias que nos são transmitidas pelos cientistas, nós não evoluímos. Por isso que o processo entra no relativo.
Porque a depender também do indivíduo. Aceitar, não aceitar. Aceitou, evolui. Não aceitou, não evolui. Mas por quanto tempo ele vai permanecer ali estacionado? Só ele sabe e só a providência sabe. Então, insuscetível de qualquer medida. Não há como medir o tempo. Não há como medir o infinito. O tempo nesse sentido de eternidade, de infinito. Porque há como medir o tempo, sim, por exemplo, da Terra à Lua, da Terra ao Sol, da Terra a Marte, né? Você entendeu? É uma forma de expressão. Então, mas o infinito é insuscetível de qualquer medida. Agora, você acha que os seres que evoluem, a um nível bem elevado, você acha que eles estão preocupados em anos-luz, medida do tempo? De forma alguma. Tanto é que Galilei, ele deixou bem claro isso aqui, né, em questões anteriores, que muitos aqui na Terra, quando retornam à pátria espiritual, lá chegam e, pasmo, eles se veem mediante a imensidão cósmica e pensam eles mais ou menos assim: que insignificância tudo aquilo que fiz ou que tentei fazer lá na Terra. Porque tudo aqui é passageiro, gente. 90 anos, já que, né, muitas pessoas gostam de 90 anos. Aff, Maria. 90 anos, ó, veja bem para você ver. Vamos colocar Chico Xavier no meio, só para você ver uma coisa. Quando Chico Xavier, quando ele completou aqui na Terra 60 anos de trabalhos mediúnicos. Olha só, hein? Chico Xavier, um dia, quando ele completou 60 anos de trabalho mediúnico, fizeram uma festinha ali e uma repórter, ela o entrevistou. Chico muito educado, né? Como sempre. Chico, para a espiritualidade, o que significa 60 anos de mediunato, de mediunidade? O que significa 60 anos, Chico, para a espiritualidade? Chico ainda foi muito generoso com ela. Você sabe por quê? Porque Chico, ainda na generosidade dele, ele disse: para a espiritualidade, minha filha, 60 anos significa 6 segundos. Mas Chico foi generoso, porque ele podia dizer muito bem 6 milésimo de segundo. 6 milésimo. Menos ainda.
Como ele podia dizer também para a repórter. Só que ele, sabendo que ela não ia compreender, ele achou melhor dizer 6 segundos. Porque ele podia muito bem dizer: minha filha, para a eternidade, 60 anos, não existe. 60 anos para a eternidade não existe. E se nós pararmos para analisar, de fato, de acordo com a inexistência do tempo, como está aqui, ao passo que a eternidade é essencialmente una. Então, de acordo com a eternidade e também de acordo com o imóvel e permanente e também insuscetível de qualquer medida, 60 anos não existe. Não existe. A ver se as pessoas conseguissem entrar na minha massa encefálica nesse momento. Pena que me falta termos adequados, condizentes. Me falta termos para expressar o que está aqui na massa encefálica. Vai desencarnar isso aqui um dia e vai com o espírito embora. Para outras dimensões, não sei. Ou para um umbral, ou vai ficar lá no túmulo preso lá. Vai com ele. Porque você entende, não sei se você consegue entender. A partir do momento, né, que ao passo que a eternidade é essencialmente una, também essa eternidade é imóvel e permanente. Essa eternidade, que é o infinito, né, também é insuscetível de qualquer medida. Não existe 60 anos. Não existe 90 anos. Não existe 70 anos. Tá aí a mensagem. Não existe 70 anos, não existe 90 anos. Existe para nós aqui. É preciso esclarecer isso. Para nós, sim. Porque é o que nós comportamos. Nós precisamos de um cronômetro, nós precisamos de uma régua, nós precisamos, né, de uma fita métrica, nós precisamos saber quantos quilômetros, quantos milhões de quilômetros da Terra ao Sol, da Terra à Lua, da Terra a Marte. Nós precisamos, nós temos essa necessidade. Não está errado, não. Mas, comparando-se tudo isso com o infinito, 60 anos de mediunidade, Chico foi muito generoso com essa repórter, em dizendo a ela, 6 segundos, minha filha. Ela falou assim, 6 segundos, Chico. É, minha filha, 6 segundos. Generoso ele, né?
porque ele podia dizer 6 milésimos de segundo, como ele podia dizer 60 anos perante a eternidade não existe. Porque se não existe o tempo, esse tempo que se mede o infinito, porque está aqui, não sou eu que estou dizendo, insuscetível de qualquer medida. Isso é Galileu que está dizendo. Agora, imagine bem, Galileu, que é Galileu, um gênio, o pai da astronomia aqui na Terra, o revolucionário, tudo em matéria de astronomia, tudo se fundamenta em Galileu. Tudo evoluiu a partir daquele momento que ele inventou, vamos usar esse termo para simplificar, tudo evoluiu, conforme hoje nós sabemos, na astronomia principalmente, depois que Galileu inventou o telescópio. Foi ele o primeiro a ver os anéis de Saturno. Foi ele o primeiro a visualizar as 4 luas de Júpiter. Um gênio. Vamos usar esse termo de quinta grandeza. Se ele que é ele, ao retornar à pátria espiritual, retorna para ajudar Hippolyte Léon Denisard Rivail na codificação da doutrina dos espíritos, quando, através de vários médiuns, ele deixou mensagens, quando, através de Camilo Flammarion, também ele deixou várias mensagens, até livros. Se ele que é ele, um ser desse nível, está dizendo isso, imagine o zero à esquerda aqui. Então, imaginemos a grandeza. Agora, é preciso entender que Galileu também, ele está sendo aqui, por demais, humilde, porque numa questão anterior aqui, não sei se há 11, 10, 9, ele disse que não ia interferir assim, até porque ele assumiu lá com toda a gentileza que ele não tinha conhecimento. Tinha conhecimento sim. Nós é que não tínhamos naquela época, como continuamos até hoje, não tendo condições evolutivas para entender. Aqui, por exemplo, muitas pessoas, com todo respeito, têm uma dificuldade imensa de entender isso aqui que é muito simples. Agora imagine se Galileu fosse nos dizer tudo aquilo que de fato ele deparou. Porque isso tudo aqui é fato, que ele constatou, mas em 100%, posso dizer com toda a franqueza que em 100% que ele deparou quando retornou à pátria espiritual, na condição de cientista e astuto para o bem, olha,
eu acho que nem 0% em 100% ele está nos descrevendo aqui a respeito de tudo que ele deparou, porque Galileu, ele é um espírito de uma grandeza por demais. Por ter sido convidado pelo Cristo para ajudar na codificação através de Hipólito Lyon Denisard Rivail, já imaginemos aí a grandeza de um espírito desse, convidado pelo Cristo. Que ele foi convidado pelo Cristo a contribuir, principalmente nesses relatos na Gênese, que é o princípio, voltando-se um pouco assim para o lado da astronomia e também, por que não, das matérias, das energias, do magnetismo, desses elementos todos, da geologia, não só a geologia da Terra, mas até onde ele compreende a geologia cósmica. Então vamos para o próximo vídeo.